Povo meu, o Cruzeiro empatou. O Fluminense está com 64 pontos na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Vi um pouco os adversários que estão com 68, né? Palmeiras e Flamengo se distanciar um pouquinho. Fica muito difícil quando você se equipara com clubes e equipes que estão jogando muito tempo, em alto, grande nível, em alto rendimento, e né, você chega agora, depois de uma Série B e tal, hoje tem o Leonardo Jardim, mas fica muito difícil mesmo, mas o Cruzeiro vem fazendo o seu campeonato. Empatou com o Fluminense ontem, o Fluminense é sétimo colocado com 51 pontos. Vou fazer a ótica do Cruzeiro, tá? Dentro da ótica do Cruzeiro, eu vou falar do lance do Matheus com o Facundo Bernal. Vamos lá. Muito bem. Pela primeira vez eu pude ver o Cruzeiro entender por que o Gabigol não joga no ataque. É muito porque o Cruzeiro é muito parecido com aquele Flamengo do, do Jesus, sim, 4-5-1, dois volantes, três meias, o Matheus Pereira centralizado como se fosse o de Arrascaeta, o Arroio como ponta, como o Bruno Henrique, o Christian fazendo uma função de ponta, não um tom de Everton Ribeiro, mas aí você tem uma fase muito boa do Caio Jorge, né? Aí o Gabigol fica no banco. Ontem jogou o Eduardo no lugar do Lucas Silva. Para o Eduardo seria muito mais vantajoso ele jogar de meia e fazer um 4-3-3, um 4-1-4-1. Ele jogando de volante, ele é muito burocrático. Matheus Pereira, vamos lá. Acidente de trabalho. Ele já estava com amarelo. Por que eu daria um segundo amarelo e posteriormente um vermelho? Para evitar muita confusão. Thiago Silva, Freitas, né? Poderiam partir para um. Vamos bater mesmo, vamos jogar muito duro, muito sério. Fluminense disputando vaga na pré-Libertadores ou na Libertadores, uma vaga direta pelo brasileiro, mediante muito ao que vai acontecer na final, né? Do dia 29 da Libertadores desse ano. Então fica muito complicado você não chorar, você não é que não chorar, não querer ficar chateado, não. O próprio Roger falou, cara, o lance foi muito acidental. Mas eu, se eu sou jogador do Fluminense, eu faria aquilo. Eu ia pressionar muito o árbitro. Então, o próprio Roger, mesmo que ele visse que fosse acidental, era o jogo, ele ia deslumbrar muito o árbitro. O Matheus Pereira foi muito imprudente. Aí nós temos no Cruzeiro dois jogadores que já foram expulsos. Um já foi expulso e o outro quase foi expulso ontem por causa de imprudência. Eu não sei o lance do Caio Jorge, que ele foi, parece que foi expulso muito por brigar com o juiz numa partida, não sei. Mas o Matheus Pereira foi um lance acidental e teve uma imprudência. Ele não foi maldoso, mau caráter, nem nada. Ele foi muito imprudente. Poderia ter tido o seu cartão, o segundo amarelo e o vermelho. Muito bem, não é lance para vermelho direto. Mas ficou tudo muito bem, né? O Bernal depois saiu, entrou no Nonato, né? O protocolo compulsão Fluminense não vai ter jogo nessa semana, então o Bernal volta muito bem voltado para defender o Fluminense na próxima rodada. Mas fica muito assim, um pouco de atenção que o jogador do Cruzeiro precisa ter, né? E acendeu possivelmente uma rivalidade mais para frente. Eu explico já por quê. Vamos para a ótica do Fluminense. Se o Cruzeiro, a gente fala que o Gabigol, ele não entrou até no segundo tempo, discutiu com o Freitas, mostrando o Gabigol é título, Freitas chamando o Gabigol de muito pequenininho, né? Se o Gabigol, por exemplo,
tá no banco hoje é muito porque, como eu falei pela primeira vez, eu vi o jogo do Léo Jardim, né? Leonardo Jardim, né? Eu vi o futebol que o Leonardo Jardim gosta muito de uma proposta. Ele também gosta de jogar com um atacante só enfiado e os atacantes jogando na linha de 3 meio, não de 3 atacantes. Aí fica muito difícil pro Gabigol, por quê? O Caio Jorge é mais jovem e tá metendo gol. Nada comparado a 2019, 20, 21, 22, pelo amor de Deus. O Caio Jorge, até para uma seleção, como eu falei de mental, ele precisa muito é ganhar um título. Ganhe um título da Copa do Brasil, seja protagonista e busque vaga para ser centroavante da seleção, porque hoje, para mim, só o Pedro e o Gabigol podem ser, e eles dois estão envolvendo muito com as reservas no banco. Questão do Gabigol sair do Cruzeiro, foi mal. Questão do Gabigol sair do Cruzeiro, eu sairia muito mais se fosse para a Europa. Vai para a Europa e dos 16 ou 18 da reta final da Liga dos Campeões, para você pensar em disputar uma Copa do Mundo. Seria muito isso. Então, essa questão do Gabigol tem que ser muito trabalhada. Senão, fica no Cruzeiro e tenta, no ano que vem, ser titular a tempo de uma Copa ou para 2030. Ótica do Fluminense. Muito bem. Todo mundo falando que o Fluminense não está metendo gol. Muito bem, certo. O Cano estava mal, o Everaldo não chuta, o John Kennedy está muito longe de ser aquele que ajudou no título da Libertadores, muito brilhante, mas até que o Zubeldia, ele tenta fazer algumas coisas que o Renato fazia, por exemplo, Canóbio, Serna, eles têm que jogar, ok? E com o Lúcio Acosta. Então, se ele tiver que ter gringos bons, ele vai ter gringos bons. Se entrar o Cano, ele vai entrar muito com o Cano. Não é um exuberante treinador, não está fazendo um trabalho que seja confiança para ser comparado ao Leonardo Jardim. Mas está tentando. Então, é muito mais tentativa do Fluminense. Para chegar no ponto que eu quero falar, voltar no lance do Matheus Pereira, isso pode se acirrar numa final de Copa do Brasil? Eles não têm muitos jogos históricos. Pode. É um prenúncio de que se houver uma final no Brasil, da Copa do Brasil, primeiro jogo no Mineirão, segundo no Rio, né? Se for com o Fluminense já está decidido, vai ter muita lembrança desse tapa, entre aspas, na cara do Matheus Pereira. Então vai ser um jogo muito importante para eles se estudarem já, pensando se o Fluminense não pegar um Corinthians numa final, pegar o Cruzeiro e o Cruzeiro não encarar o Vasco, encarar o Fluminense. O Fluminense é freguês do Vasco, mas freguês, mas hoje o Fluminense está com um pouquinho mais de condições para fazer frente ao Gigante da Colina. Então, esse jogo pode ser muito de um prenúncio de uma possível final de Copa do Brasil. Fui.